parábola do semeador está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Nós dissemos isso domingo passado. E ela é uma das poucas explicadas por Jesus. Ela é conhecida como a parábola das parábolas. No evangelho de Mateus, ela encabeça uma série de 7 parábolas, todas elas falando a respeito do reino de Deus. A parábola do semeador provavelmente foi contada num final de tarde. E Jesus tinha ido até a beira de um lago, a praia do lago, que ficava próximo à casa dele, à cidade onde ele morava, e ali ele foi cercado por uma multidão. E de cima de um pequeno barco, Jesus então começou a ensinar a multidão que estava ali próxima dele. E Jesus, ao ensinar, falou de várias coisas, mas entre as várias coisas que ele falou, ele contou a história do semeador que havia saído para semear. Essa era uma cena muito comum naqueles dias. As pessoas, boa parte delas, tinham um pequeno pedaço de terra. Elas viviam de agricultura de subsistência. Elas plantavam e colhiam o que plantavam e comiam aquilo que elas colhiam. Na história do Senhor Jesus, na história do semeador, nós identificamos no domingo passado 3 elementos que se destacaram na história contada pelo Senhor: a semente, o semeador e o solo. E eu vou fazer uma rápida recapitulação daquilo que a gente viu domingo passado, para em seguida entrarmos no tema de hoje. Bom, falando sobre esses 3 elementos, eu quero falar primeiro sobre a semente, porque na explicação de Jesus, ele afirmou que a semente é a mensagem de Deus. É a mensagem de Deus que, na percepção e no entendimento dos judeus, está relacionada com a compreensão que eles precisavam ter e precisam ter a respeito da natureza do reino de Deus. O reino prometido pelos profetas no Antigo Testamento, mas que se realizou na pessoa de Jesus Cristo. Por outro lado, essa mesma mensagem, quando apresentada para os gentios, a ênfase dela, na verdade, estava no arrependimento e no exercício da fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. A semente é a palavra. No entanto, há um outro aspecto da semente, porque Jesus também é identificado no Novo Testamento como sendo a palavra, o verbo de Deus. Portanto, Jesus também é a semente viva lançada por Deus no coração, no solo do coração dos homens e das mulheres. E isso é algo muito interessante, identificar Jesus como sendo a semente que é lançada no coração. O outro elemento que nós identificamos domingo passado é o próprio semeador. O semeador é o personagem que dá nome à parábola, mas o semeador não é o foco dessa história. E isso é muito importante, porque às vezes a gente lê essa parábola e tenta colocar o foco no semeador e tenta se colocar até na posição do semeador. Mas a intenção de Jesus não era dar foco no semeador. Na verdade, quando o Senhor explica essa parábola, ele nem fala nada a respeito do semeador, né? Mas como a semente é a mensagem de Deus, o semeador é uma referência ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que semeia a vida. Além disso, nós também podemos nos tornar semeadores quando a palavra de Deus é lançada através das nossas vidas, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós vivemos. Mas, embora o elemento esteja lá, o personagem esteja lá, ele dê nome à parábola, na verdade ele não é o foco principal desta parábola. O terceiro elemento, que na verdade vai ser hoje exposto, né, de forma detalhada, são os solos, os diferentes tipos de solo. E essa é a ênfase da parábola do semeador. Ela gira em torno dos diferentes tipos de solo e do que acontece com a semente quando ela entra em contato com este solo. Esse é o principal ensino da parábola do semeador. Hoje nós vamos nos deter em cada um desses solos. São 4 tipos de solo. E nós vamos pedir ao Senhor, e já estamos pedindo em oração, para que Ele nos esclareça a mente, que Ele nos encha o coração com as suas maravilhosas verdades, e assim a gente possa sair desse encontro virtual hoje aqui, alimentado pela orientação e pela ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Para isso, nós vamos começar lendo novamente o texto da parábola de Mateus. E dessa vez nós daremos também a explicação de Jesus.
Então, esse texto está em Mateus, nós vamos ler o texto de Mateus, embora a parábola esteja nos 3 sinóticos. Mateus capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. Nós lemos esse texto domingo passado, nós vamos ler novamente hoje. E também vamos ler do verso 18 ao 23, quando Jesus então explica essa parábola. Ok? Então, Mateus capítulo 13, versos de 1 a 9 e de 18 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versos de 18 a 23, onde Jesus explica a parábola. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. É impressionante o fato de que Jesus explica a parábola em detalhes. Que coisa maravilhosa. Nem todas as parábolas a gente tem essa explicação com todos os detalhes, mas essa aqui sim. E hoje a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre esses diferentes solos que o Senhor apresentou. O primeiro solo é o solo à beira do caminho. Na condição de semeador e de semente ao mesmo tempo, Jesus conhecia como ninguém os tipos de solo em que se transformam os corações dos filhos e filhas de Adão. O Senhor sabe, conhece como é que o coração humano pode se transformar em um determinado tipo de solo ou em outro tipo. O primeiro desses solos, a que nós somos apresentados, é exatamente o terreno ou a terra ao pé do caminho, ou à beira da estrada, como diz outra tradução. A pergunta é: de que caminho ou estrada Jesus estava falando, quando fala que é o caminho à beira da estrada? Ora, para os ouvintes primeiros, aqueles ouvintes a quem Jesus falou ao vivo ali, isso era tão claro que não precisava de explicação. Jesus estava falando dos caminhos que se faziam no meio das plantações. E esses caminhos se faziam pelo ir e vir de pessoas em seus muitos afazeres, atravessando pelo meio das plantações. Ora, Jesus mesmo fez isso várias vezes.
Há um registro nas Escrituras em que ele e os seus discípulos são acusados de quebrar a lei de Deus, porque andando pelo meio da plantação, colheram espigas e comeram essas espigas pelo meio da plantação. Esse caminho por onde Jesus andava era exatamente o mesmo caminho aonde o Senhor está dizendo que algumas sementes caíram na beira dele. Essas trilhas pelo meio da plantação, elas não eram como a terra leve, na qual a semente penetra com facilidade. Não. Essas trilhas eram um chão duro, aonde a semente caía, ali ela ficava, na superfície. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem, mas não entende, pode ser comparado a esse chão duro da beira do caminho, da beira da estrada. E completou que quando isso acontece, quando a semente é lançada e cai num coração de chão duro, o maligno se encarrega de levar embora a semente que não encontrou lugar seguro na terra do coração daquela pessoa. Bom, eu quero fazer algumas aplicações a respeito desse chão duro, onde a semente ficou exposta. Mas antes de fazer essa aplicação e as demais, eu preciso dizer algo para você. Eu preciso pedir que você tenha muito cuidado, porque nós não devemos vestir em demasiado a roupa do semeador. O que eu quero dizer é que você não está sendo chamado por essa parábola de Jesus a se colocar no lugar do semeador. Essa parábola não é sobre o papel do semeador. Essa parábola é sobre os solos. Não seria muito bom se, ao ouvir essa parábola e ao ouvir agora as aplicações que nós vamos fazer sobre os diferentes tipos de solo, os diferentes tipos de terra do coração, você começasse agora a avaliar o coração alheio. Isso não é para você avaliar os outros, mas é para você avaliar a si mesmo. Ao contar a história, Jesus nos chamou a olharmos para nós. Este é o princípio, o propósito principal da parábola. Por isso eu peço que você resista daqui para frente, na exposição desta pregação, resista à tentação, né, ao desejo de enquadrar as pessoas diferentes nesses solos que nós vamos falar agora. Isso não é sobre as pessoas. Não sobre as outras pessoas, mas é sobre você, sobre mim. É para nós refletirmos sobre nós. Afinal, nós não podemos fazer muita coisa a respeito da forma como as outras pessoas reagem à palavra de Deus, mas nós podemos tomar decisões a respeito da nossa maneira de reagir à palavra de Deus quando ela chega até o nosso coração. Dito isso, vamos fazer algumas aplicações sobre esse primeiro solo e também sobre os demais. O coração comparado por Jesus ao terreno à beira da estrada é o coração de um ouvinte displicente. Não sei se você já viveu essa experiência de conversar com alguém que lhe ouve de forma displicente. Ela não se concentra, ela não olha nos seus olhos, ela não para ouvir o que você está dizendo. Ela ouve você e ouve tudo o resto que está ao seu redor, mas não lhe dá a atenção que você deveria receber. Pois esse coração endurecido é o coração de um ouvinte displicente. A mente dele está fechada àquilo que Jesus diz. E está fechada ao Evangelho, porque ele já tem as suas próprias verdades. O ouvinte displicente está pensando sobre si mesmo, sobre os seus próprios problemas, sobre as suas próprias lutas, mas não consegue enxergar a pessoa que está diante dele. Da mesma maneira, esse ouvinte tem as suas próprias verdades, e porque tem as suas próprias verdades, ele dá pouca atenção àquilo que Jesus fala na sua palavra. E por isso acontece algo que é muito comum. O ensino de Cristo, escrito, falado, cantado, quando chega a essa pessoa, entra por um ouvido
e sai pelo outro. A pessoa não tem disposição para refletir sobre aquilo que ouve na palavra. E sabe o que é que acontece? Isso produz o endurecimento do coração. E como é que o coração fica assim endurecido? Eu peço que você me acompanhe agora. Lembre, isso é sobre nós, é sobre mim e sobre você, não é sobre os outros. Duas condições principais podem endurecer o coração e fechar a mente para a semente do ensino de Cristo. E quais são essas duas condições? A primeira condição é a confiança em verdades religiosas pessoais e inegociáveis. É quando alguém confia nas suas próprias verdades ao ponto de não querer ouvir ou ponderar a respeito de mais nada, nem sobre aquilo que Cristo tem a dizer sobre as suas verdades. A segunda condição de endurecimento do coração, ela vem da desconfiança. Uma desconfiança pelo fato da pessoa estar distante de Deus. A falta de proximidade com Deus produz essa desconfiança que endurece o coração. Então, deixe-me falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas condições. Nós podemos fechar o coração e os olhos ao Evangelho e ao ensino sobre o reino de Deus se nós já tivermos as nossas próprias verdades. Aquele que já não tem mais nada a aprender, aquele que já tem a sua própria verdade estabelecida e inegociável, fecha o seu coração. Essa, normalmente, é a condição das pessoas que se tornam religiosas. Elas já têm o seu próprio caminho, elas já têm a sua própria direção. Por isso, elas ouvem a Jesus, mas ouvem apenas por hábito. Elas não têm mais o desejo de que a palavra de Jesus, que o ensino de Cristo molde o seu pensar e guie as suas verdades. Não, elas já têm isso estabelecida no seu próprio coração. Essas pessoas de coração endurecido, porque se apegam às suas próprias verdades, não estão interessadas em abrir-se ao ensino de Cristo, não estão interessadas em deixar que as suas vidas sejam transformadas pela mentalidade de Cristo, não. Então, o chão do coração dessas pessoas endurece por causa da sua religiosidade. A outra maneira de fechar o coração, de nos fecharmos a Jesus, é esse distanciamento intencional em relação a Ele. Então, como é que isso funciona? É assim: quem decide não chegar perto de Deus, quem decide não investigar o ensino de Cristo, quem decide ficar longe de tudo que diz respeito a Jesus, vai ver o seu coração lentamente se endurecendo em relação a Cristo. A cada passo que ele se afasta das coisas que dizem respeito a Cristo, o seu coração fica mais duro para receber a mensagem do Senhor. Sem proximidade com Deus, é impossível conhecer a Ele. Sem conhecimento de Deus, é impossível confiar nele. E então, o chão do coração se endurece por causa da incredulidade. Dois elementos praticamente opostos que têm o poder de endurecer o chão do coração ao ponto de que a palavra de Cristo não pode mais causar transformação. A religiosidade de um lado e a incredulidade de outro lado. E é muito interessante porque tanto o religioso quanto o incrédulo são solos endurecidos. O coração de ambos é endurecido. Jesus teve que lidar muito com os religiosos,
E ele sabia, ali tinha corações duros. E é muito peculiar, porque religiosos e incrédulos criticam um ao outro, mas no fundo os dois são ouvintes displicentes, ouvintes que não se interessam em expor as entranhas das suas próprias almas à semente da palavra de Deus, e por isso se fecham, e por isso a semente chega, mas não penetra, não entra na alma, não se aprofunda. E porque religiosos e incrédulos não se importam em compreender a palavra, apegam-se às suas próprias verdades, quanto mais eles ouvem a palavra, mais o coração se endurece, mais rejeitam Cristo, mais se apegam aos seus próprios conceitos, aos seus próprios projetos de vida, e mais distantes ficam de experimentar o reino de Deus. Esse é o solo endurecido da beira do caminho. Jesus disse que quando a semente cai lá, ela não tem para onde entrar, porque o solo está fechado. As aves vêm e levam embora a semente que caiu. O segundo solo, do qual Jesus fala, é o terreno pedregoso. O sofrimento do semeador não termina com as sementes comidas pelos pássaros, que caíram no chão duro da beira da estrada. Jesus também fala desse tipo de solo, o solo pedregoso. Que tipo de solo é esse? E por que alguém lançaria sementes nesse tipo de solo? Bom, nos dias de Jesus, o lavrador saía para semear com uma bolsa de sementes, cheia de sementes, a tiracolo. Caminhando pelo campo, ele então tirava as sementes dessa sua bolsa e lançava em parte do terreno, em faixas do terreno. Ele saía andando e ele ia lançando as sementes, então, naquela faixa de terra onde ele andava, e ele voltava por uma faixa lateral e a partir daí ele ia, então, lançando essas sementes. Ele fazia primeiro isso, após lançar as sementes, era que o solo era arado. Então, é um processo diferente daquele que nós fazemos hoje. Hoje, a maioria das culturas ara primeiro o terreno, prepara o terreno e depois a semente é lançada. Mas eles faziam primeiro a semeadura e depois faziam a aragem do terreno. Então, isso é algo muito interessante, porque ajuda a gente a entender que o processo não era exatamente o mesmo como a gente vive hoje. Então, veja só o que acontecia. Era muito possível, que, ao lançar as sementes, o semeador lançasse sementes sobre um terreno que ele não sabia a qualidade do terreno. A semente caía, ele não sabia se aquele terreno, por exemplo, tinha por baixo pedras ou não tinha pedras. Então, ele acabava semeando por qualquer terreno que tivesse diante dele. E por que o semeador semeava em qualquer terreno? Porque ele, primeiro, não tinha as ferramentas adequadas para tirar todas as pedras de um terreno. Segundo, porque a terra agricultável naquele tempo, onde que produzia, era muito pouca. Então, eles aproveitavam qualquer pedacinho de terra que aparecia na frente deles. Eles lançavam a semente aonde tivesse um pedaço de terra que, porventura, pudesse produzir alguma coisa. Então, fazia parte da vida de um agricultor, depois da semeadura, depois, quando ele fosse arar a terra, constatar que parte das sementes que ele havia lançado tinham caído sobre um pedaço de terra rasa, de terra com pedregulhos por baixo. Os estudiosos afirmam que nesse tipo de terreno raso, que tem pedra por baixo, as sementes germinam mais rapidamente, porque o calor das pedras à noite dá um up nas sementes e elas crescem mais rapidamente com o calor que vem das pedras. E de maneira que isso acelera o processo de germinação dessas sementes. Então, no chão raso, as sementes brotavam primeiro.
Então veja só que coisa interessante. Depois de arada a terra, o agricultor via nascer as primeiras sementes. E aonde nasciam as primeiras sementes? No chão raso. Não na terra boa e profunda, mas no chão onde havia, então, pedras por baixo. Mas o agricultor experiente sabia que aquele não era o tempo daquela semente germinar ainda. E que se ela tinha germinado mais rápido do que as outras, possivelmente era exatamente isso que tinha acontecido. Aquele chão era um chão raso e aquela semente, infelizmente, não iria crescer e se transformar em uma árvore capaz ou numa árvore capaz de produzir frutos, né? Não ia acontecer. O agricultor experiente sabia disso. O que foi que Jesus falou sobre esse chão que é um terreno pedregoso? Jesus explicou que o coração de algumas pessoas é exatamente como aquele solo raso. São ouvintes superficiais da palavra. Quando eles são apresentados à palavra de Deus, ao contrário do solo endurecido, eles não se fecham. Eles estão abertos a receber a palavra de Deus. Na verdade, essas pessoas respondem de forma animada, empolgada, com um sorriso no rosto. Ora, empolgação e sorriso no rosto para ouvir a palavra de Deus não é algo ruim. Mas o solo raso do coração só tem isso a oferecer. Não há profundidade. Aqueles que com sua empolgação emocional, emotiva, rápida, abraçam de repente o Evangelho, normalmente não pensam sobre as implicações da palavra que ouviram em relação às suas próprias vidas. Respondem animado, respondem com alegria, são prontos logo de cara. Mas é porque não refletiram sobre o que aquilo significa na sua própria vida, as implicações daquilo na sua própria caminhada. Pessoas cujo solo do coração está aberto, mas não se dá conta da profundidade em que a semente do Evangelho vai lançar as suas raízes. O Evangelho não é uma planta de raízes rasas. O Evangelho é uma planta de raízes profundas. E o chão raso do coração não é capaz de suportar esse Evangelho. De forma geral, essas pessoas levam as suas vidas como um chão raso. Não se aprofundam em muita coisa a respeito de si mesmas. E porque não se aprofundam sobre si mesmas ou sobre a vida, também não se aprofundam a respeito da mensagem do Evangelho, do ensino de Cristo. Isso é algo muito desafiador, meus irmãos, meus amigos. É muito desafiador. O agricultor inexperiente, ao olhar para as primeiras sementes germinando num solo raso, poderia pensar que tinha sido bem sucedido. Mas, na verdade, não era aquilo que estava acontecendo. Quem responde com muita rapidez, quem responde com muita festa, com muita intensidade ao ensino de Jesus, quem se deixa levar pelas emoções dos eventos, dos momentos, pode não ter tido tempo, pode não ter dado tempo para que as raízes da fé se aprofundem em sua mente e em seu coração. Solo raso. E como esse solo raso se revela? Isso é, como é que esse ouvinte superficial da palavra de Deus pode ser identificado? Jesus explica, e ele explica que é através das tribulações e das perseguições. São as lutas do dia a dia que revelam o coração raso. Na minha caminhada, eu tenho visto muitos solos rasos, muitos. Gente que chora copiosamente ouvindo a mensagem.
gente que promete fazer por Cristo o que nem Cristo pediu para fazer, mas que despreza os obstáculos da caminhada de fé. E aí o que acontece? Nas primeiras vezes em que são chamados a enfrentar os problemas da vida, em que são chamados a colocar a sua confiança no Deus eterno, elas simplesmente desistem. Meus amados irmãos, meus queridos, que grande desafio é isso! Quantas pessoas já se viram frustradas ao verem seus entes queridos, seus amigos, as pessoas que amam, responderem rapidamente e rapidamente abandonarem o Evangelho de Cristo. Jesus disse que são solos rasos, que não permitiram que a semente do Evangelho aprofundassem nas suas vidas. Mas há um terceiro solo, e eu quero falar sobre ele também. O terceiro solo é o terreno espinhoso. Então, além do solo endurecido na beira da estrada, do terreno pedregoso de terra rasa, o semeador sabe que a semente também pode cair em um terreno cheio de espinhos. A terra cheia de espinhos não é dura. Ela também não é rasa. É terra boa. Mas é uma terra em que outras sementes e outras raízes estão adormecidas, aguardando o momento certo para brotarem. Não sei se vocês já viram, mas nas primeiras chuvas, o que é que fica mais verdinho e cresce mais rápido de imediato? Aquilo que a gente chama de mato, né? Então o mato, o espinho, o espinheiro, é aquele que cresce logo de imediato. Nas primeiras chuvas ele já fica ali verdinho e já fica robusto, mais rápido do que as outras plantas. Aquelas sementes estão ali, aquelas raízes estão ali, aguardando o momento certo para brotarem e crescerem rapidamente. Na terra com espinhos, a semente germina, a semente cresce, parece que vai ser tudo maravilhoso, mas logo os espinhos que já estavam lá brotam e rapidamente sufocam a plantinha recém-nascida. Jesus explica nessa parábola que o coração de algumas pessoas pode ser comparado a esse solo cheio de espinhos. Eles parecem começar bem, mas depois fica claro que a lealdade deles esteve sempre dividida. Eles abraçam o ensino de Jesus, mas abraçam só até certo ponto. Não abraçam completamente, porque suas mentes estão ocupadas e preocupadas, diz Jesus, com questões triviais da vida. Estão preocupadas como serão bem-sucedidos naquilo que fazem. Suas mentes estão divididas. O coração de chão espinhoso é inconstante e dividido. Num momento recebe o ensino de Cristo, mas as raízes da palavra não conseguem se aprofundar, não conseguem alimentar a jovem plantinha, porque o chão está cheio de outras raízes e outras sementes que nascem, crescem e sufocam a semente do Evangelho. Não há mais espaço para o Evangelho na mente e no coração dessas pessoas. Elas até desejam, mas divididas que estão e divididas que ficam, acabam não oferecendo no seu coração o espaço para que o Evangelho aprofunde as suas raízes. E é muito desafiador e terrível, porque algumas dessas pessoas são boas frequentadoras de igreja. Frequentam igreja maravilhosamente, mas, via de regra, são péssimos discípulos de Jesus, porque vivem divididos entre seguir a Cristo ou traçar o seu próprio caminho.
E como não há uma redição completa do coração, como não há uma entrega completa diante de Jesus, também não aparecem os frutos que o Espírito deseja produzir. É isso que Marcos diz, falando da mesma parábola. Marcos diz no seu evangelho que essas pessoas são como árvores infrutíferas. Não produzem nada. E, meus queridos, nós vemos isso o tempo todo na prática. Quando o ensino de Cristo tem que concorrer por um espaço numa mente dividida, numa mente onde outras lealdades dominam, o resultado é uma vida sem frutos espirituais. Pessoas assim vivem muitas vezes a angústia de uma vida dupla. Quando estão junto com os irmãos da fé, no ambiente da igreja, são comedidos, falam mansamente e até parecem comprometidos com o reino. Mas, como a sua lealdade está dividida, quando eles saem da companhia e do ambiente da fé, então eles seguem as prioridades deste mundo e abraçam um sistema de valores que nega o amor de Deus, rejeita o ensino de Cristo e vira as costas para a doce voz do Espírito Santo de Deus. Chão cheio de espinhos, onde a semente do Evangelho é sufocada por causa de um coração cuja lealdade está dividida. Esses 3 primeiros solos são solos muito difíceis. Mas quando Jesus chegou, ao falar a respeito dessa parábola, quando Jesus chegou a esse ponto da sua explicação, os seus ouvintes certamente estavam muito ansiosos em relação ao 4º solo. Porque, de uma forma ou de outra, eles conheciam um pouco dessa dinâmica dos problemas de semear. O que chamou a atenção deles não foram os solos com problema. O que chamou a atenção é que havia um solo, uma terra boa, que produziu muitas vezes mais do que era normal. A grande virada dessa parábola é que havia um solo muito produtivo, um solo bom. Essa parábola é uma parábola de esperança para mim e para você, de esperança para o coração endurecido, de esperança para o coração dividido. Essa parábola é uma parábola de esperança. Os 3 solos eles já conheciam. Que 4º solo era esse? Capaz de produzir de forma excepcional. Um solo capaz de produzir a 100, 60 e 30 por 1. Ora, o resultado médio esperado naquela época não era mais do que 10 por 1. Então, esses solos eram solos de grande produtividade. E aquilo foi o que chamou a atenção das pessoas. O Senhor explicou, então, que algumas pessoas são como aquela boa terra. Quando a semente da palavra de Deus os alcança, sabe o que eles fazem? Eles ouvem atentamente a palavra do Senhor. Não só ouvem, como atendem aquilo que o Senhor falou para eles. Eles obedecem. E porque eles ouvem e obedecem, os frutos produzidos em suas vidas são numa proporção muito maior do que se pode imaginar, do que se poderia imaginar. E como é essa terra boa? Como é esse chão de coração chamado por Jesus de terra boa? Bom, há algumas características que nós podemos perceber com base nos 3 primeiros solos que nós vimos, que não eram solos bons, que não produziram os frutos que deveriam produzir. Como é o solo bom do coração? Primeiro, não é um solo duro. Não é. O solo do coração é terra boa quando nós não deixamos que as nossas verdades
particulares, sejam religiosas ou não religiosas, quando nós não deixamos que essas verdades sejam as nossas mestras. Quando o nosso coração se torna terra leve, receptiva ao ensino de Cristo, receptiva à mensagem de Cristo. Essa é uma marca da terra boa. Não é endurecida, mas ela é leve para que a semente possa entrar e possa fincar raízes, crescer e produzir os frutos que ela deseja produzir. Outra característica dessa terra boa do coração, terra produtiva, é que não é um solo raso. Não é. O solo do coração é terra boa quando nós deixamos que as raízes do Evangelho se aprofundem em nós. Quando nós permitimos que os arados do Espírito de Deus arranquem as pedras que entulham as nossas almas. E então isso abra espaço para que as raízes do Evangelho se aprofundem no nosso coração. A terra boa não é terra rasa. É terra profunda, aonde o Evangelho tem acesso para fincar as suas raízes. Por fim, a terra boa, o coração produtivo, que produz todos os frutos que o Espírito quer produzir, não é um solo espinhoso. O solo do coração é terra boa quando nós decidimos ser completamente leais a Jesus Cristo, quando em nós não há uma mente dividida, quando as nossas lealdades não estão divididas, mas estão sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Esse coração leal, completamente leal, não é solo espinhoso. E sabe o que isso significa? Significa que a gente precisa deixar de lado as nossas agendas pessoais. O coração dividido, a lealdade dividida tem sua própria agenda, tem o seu próprio destino. Mas o solo bom, o coração, a terra boa do coração, ela se apropria da agenda de Cristo e decide então seguir a agenda que Cristo tem para ele. Então esse coração deixa de ser dividido entre 2, 3, 4 senhores e passa a ser um coração rendido ao senhorio de Cristo. Terra boa. Eu estou pertinho de terminar agora, meus irmãos. E eu queria terminar nessa conclusão fazendo mais algumas considerações sobre essa terra boa, rápidas. E também convidar você que esteve comigo agora durante todos esses minutos, para amanhã, no Segunda Chance, aprofundar algumas dessas questões. Nem tudo está dito aqui. Eu pulei alguns versos do texto e eu não vou expor aqui, mas no Segunda Chance a gente vai trabalhar isso. Legal, tá certo? Bom, deixe-me concluir então a nossa reflexão. Olha, meu entendimento sobre ela, meus irmãos, é que nós não devemos olhar para essa parábola com uma perspectiva fatalista. Algumas pessoas, ao lerem essa parábola, podem, pensando nos outros ou pensando em si, dizerem para si mesmo: eu sou esse solo aí, não vai acontecer nada agora, eu estou acabado, porque eu sou esse solo espinhoso, eu sou esse solo duro, eu sou esse solo raso. Não, você não é esse solo raso. Você pode estar um solo raso. Você pode estar um solo espinhoso. Essa condição não é uma condição definitiva. Você precisa diagnosticar o seu coração, mas essa não é uma condição definitiva. Nós não devemos olhar para essa parábola com uma perspectiva fatalista a respeito de nós mesmos. Jesus não está apresentando aqui uma palavra de juízo, nem uma palavra de condenação. Essa parábola é um alerta e um alento, não uma condenação. É muito impressionante isso, porque, veja só, mediante a ação do agricultor, a condição de um solo pode mudar, não é verdade?
o agricultor pode ir lá e mudar a condição do solo, porque ele interfere. Assim também os solos do coração podem ser mudados. Louvado seja Deus por isso. O solo do coração não é coisa definitiva, mas o Senhor pode mudar, Ele que é o agricultor, Ele pode mudar o solo do seu coração. Essa parábola é uma parábola de alerta e é uma parábola de alento. Os solos em que as sementes são lançadas, na vida real ali, eles são passivos. Os solos não podem fazer nada a respeito da semente, mas nós podemos, meus irmãos, nós podemos responder tanto à semente da palavra de Deus que chega em nossas vidas, quanto às ações do agricultor em nosso coração. Nós podemos responder, nós não somos solos passivos. A nossa condição pode mudar. Como está o solo do seu coração? Quais têm sido as suas respostas às intervenções do agricultor, às ações do semeador, lançando na sua vida as sementes de transformação do Evangelho? Como você tem reagido a essas sementes? Que tipo de solo o seu coração tem sido? À luz do que vimos hoje, eu penso que aqueles que desejam ser contados na cota da boa terra, sabe? Para a direita todo mundo quer terra boa, aí você vai para a esquerda, né? Para a esquerda todo mundo quer terra boa, para não frustrar ninguém, pode ser para a direita também. Para cá todo mundo quer terra boa, aí você vai. Para você ser contado nessa cota da terra boa, eu acho que é preciso apresentar algumas respostas. Você precisa apresentar algumas respostas à ação do semeador, à semente lançada, ao evangelho que chega à sua vida. De maneira que essas respostas concretas, elas vão lhe dar condições de ver o solo do seu coração sendo mudado. Eu vou concluir com essas 3 respostas que eu imagino que você deva ter, eu vou apenas citá-las. Qual é a primeira resposta que eu quero lhe convidar nessa noite a dar quando a semente do Evangelho é lançada no seu coração? Ouça e acolha com atenção o ensino de Jesus. Não seja um ouvinte displicente. Não faça ouvido de mercador aquilo que Jesus está falando com você. Ouça e acolha com atenção o ensino de Jesus. A segunda reação que você precisa ter é deixar que o ensino de Cristo mude a sua vida. Não resista às mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Não o vire de lado. Não faça de conta que não ouviu. Permita que o Evangelho faça as mudanças profundas que Ele quer fazer na sua vida. A terceira resposta que você precisa dar é manter-se completamente leal a Cristo. Se você identificar que o seu coração está dividido, que a sua lealdade não é integralmente de Cristo, em nome de Jesus eu lhe peço, confesse isso diante do Senhor e entregue o seu coração completamente a Ele. Sua lealdade tem que ser integral, irrestrita. Com essas 3 respostas, o solo do seu coração, não importando a condição que está, será transformado e se tornará na terra boa que produz 100, 60 e 30 por 1. Minha oração nesse momento final, é para que nós sejamos, eu e você, sinceros em avaliar o chão dos nossos corações. Não adianta esconder nada do Senhor. E que também nós sejamos corajosos para pedir ao Senhor que Ele semeie a boa semente
Ele é o semeador da boa semente. E devemos ser corajosos para pedir que Ele nos ajude, para que na nossa vida aconteçam as mudanças que Ele quer realizar em nós. Que o solo do nosso coração seja contado como terra boa. Que o solo do seu coração seja contado pelo Senhor como terra boa, que produziu a 100, a 60 e a 30 por 1, conforme o Senhor conceder em sua vida. Que Ele nos abençoe.